Mateus 25, versículo 14, está escrito assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entre no gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de dizer uma palavra de Deus ao seu coração essa manhã, a partir desse texto. E se você talvez me pedisse uma frase para nortear a reflexão dessa manhã, talvez eu lhe daria a seguinte: não enterre os talentos que o Senhor confiou a você. Você pode repetir isso a alguém perto de você? Encoraje essa pessoa, olhe nos olhos dela, dê um sorriso, de máscara mesmo, sorriu com os olhos e diga para essa pessoa: cuidado, não enterre o que Deus confiou a você. Jesus está contando aqui uma história. Um senhor, ele tem um patrimônio muito grande, e o patrimônio desse homem equivalia, na quantia da época, a 8 talentos. Quantos talentos? 8. Para você ter uma noção do quanto que isso representava, 1 talento era uma das maiores cifras monetárias da época. Era algo em torno de 20 anos de trabalho para se ter 1 talento. Então, imagina isso. Você trabalha 1 mês, 2, 5, 1 ano, 2 anos, 10, 15, 20 anos, não recebe 1 centavo de salário. E no final de 20 anos de trabalho, você recebe o salário de uma vez só, e todo o salário de 20 anos é o equivalente a 1 talento. Isso era uma quantia financeira muito grande, muito expressiva. O patrimônio desse homem eram 8 talentos. Então, se nós conseguíssemos trabalhar e vivêssemos para isso 160 anos de forma ininterrupta, sem gastar 1 centavo daquilo que havia sido recebido, o salário de 160 anos seria o equivalente ao patrimônio que esse homem tinha. Só que era uma quantia financeira muito expressiva. Esse homem vai fazer uma viagem, e a Bíblia diz que ele vai chamar 3 servos e vai confiar a esses servos o seu patrimônio, para que esses servos cuidassem do patrimônio do seu senhor. A um ele confiou 5 talentos, a outro ele confiou 2 talentos, e a outro ele confiou 1 talento. E a Bíblia diz que então o Senhor seguiu. A Bíblia diz que o primeiro servo, ele pegou os 5 talentos e entendeu que ele poderia multiplicar aquilo, negociar, granjear, e ele trabalhou aquele dinheiro e fez aquele patrimônio dobrar. Então, de 5 talentos ele conseguiu mais 5, e agora tinha 10 talentos. O que recebeu 2 também teve o mesmo comportamento, dobrou o capital, o patrimônio do seu senhor, e agora tinha 4 talentos. Só que a Bíblia diz que o que recebeu 1 talento, ele abriu um buraco, escondeu na terra e enterrou o talento do seu senhor. Com o seguinte sentimento: se eu perco isso daqui, como que eu vou restaurar ao meu senhor essa quantia financeira?
Meu Senhor é um Senhor muito duro, é muito severo. E se porventura eu faço com que isso daqui multiplique, ter que devolver tudo isso daqui a Ele, inclusive a parte que vai ser multiplicada, o trabalho foi meu, o desempenho foi meu, o tempo de dedicação foi meu, e tudo isso voltar para Ele. Então Ele olha para todo o cenário e o seu coração manifesta uma pessoa muito má, muito ruim, uma mentalidade muito medíocre. E o sentimento que ele tem é o seguinte: não, eu vou enterrar isso daqui, eu vou guardar isso daqui, e quando o Senhor voltar, eu devolvo para Ele esse talento que Ele me confiou. A Bíblia diz que quando o Senhor voltou, o primeiro servo veio com muita alegria e devolveu os 10 talentos ao Senhor. E disse: o Senhor me confiou 5, e eu negociei, multipliquei e consegui mais 5. O Senhor olhou para ele e disse o seguinte: você é um servo bom e fiel, e porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. Isso aqui fala sobre a eternidade com Deus. O segundo servo trouxe 4, havia recebido 2, e o Senhor também olhou para ele e disse: você também foi um servo bom e fiel, e porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito também eu te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. E o terceiro servo chegou, não com o mesmo resultado, pelo contrário, com o talento que havia sido enterrado, ele desenterra, devolve esse talento ao Senhor. E ele olha para o Senhor e ele fala o seguinte: eu sabia que o Senhor era um Senhor muito duro, muito severo. E eu pensei, se eu perco isso daqui, como que eu vou restabelecer essa quantia aqui ao Senhor? E eu preferi ir no modo de segurança, eu enterrei. Ou seja, tome aqui o que é teu, não lhe devo mais nada. Não usurpei o seu talento, não multipliquei, mas também não perdi. Estou devolvendo o mesmo que o Senhor me confiou. O Senhor olhou para esse servo e o Senhor se indignou muito. E o Senhor disse o seguinte: você é um servo mau e negligente. Se a recompensa do bom e fiel foi ter acesso ao gozo do seu Senhor, que fala sobre a eternidade com Deus, a recompensa do mau e negligente foi ter acesso à ira do seu Senhor. Ele foi lançado num lugar de choro e de ranger de dentes. E isso fala sobre a eternidade sem Deus. E a sentença sobre ele é: pegue esse servo que se tornou um servo inútil e lance ele nesse local. E tire o talento que está com ele e dê ao que tem 10. E a história termina aqui, dando a sensação que talvez foi um dos ensinos mais difíceis de serem entendidos que Jesus fez no decorrer do seu ministério. Mas há algumas lições aqui muito preciosas que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, para cooperar com você, ajudar você dentro da sua caminhada, da sua vida, seja em que área for, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na alegria que você tem tido de servir ao Senhor no reino de Deus através da igreja. Que as lições desse texto, dessa história, possam te ser muito úteis para cooperar para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Há algumas coisas aqui que mexem com a gente. Em primeiro lugar, imagine isso daqui. Imagine que você vai fazer uma viagem, ou que alguém vai fazer uma viagem. Imagina que eu vou fazer uma viagem e eu pego um carro e eu deixo com você, ok? E eu fico 2 anos viajando. Quando eu volto 2 anos depois, qual é a minha expectativa em relação ao carro que eu deixei com você? Que você me devolva ele, ok? Eu tenho a expectativa de que você vai pegar esse carro. Imagina que esse carro vale 30 mil reais, e você vai vender esse carro, pegar os 30 mil e operar, trabalhar esse dinheiro, multiplicar essa quantia e dobrar esse capital, esse patrimônio, e ficar com 60 mil reais. E quando eu voltar, você pegar esses 60 mil reais, comprar 2 carros de 30 mil para mim e dizer o seguinte: você me confiou um carro, ele valia 30 mil, eu vendi, peguei o dinheiro, apliquei, trabalhei e eu consegui 60 mil reais, e eu estou te devolvendo 2 carros. Eu dobrei o patrimônio que você me confiou para eu cuidar durante esse período que você estava viajando. Eu vou esperar que você faça isso de mim? Não. Se você guardou o carro e quando eu volto você me devolve o carro, eu vou ser muito agradecido a você. Se você pegou o carro, vendeu e torrou a grana, aí sim eu vou ficar irritado com você. Mas ninguém vai ter o sentimento de que você vai pegar aquilo ali e você vai multiplicar aquele capital, entender aquilo ali como um patrimônio e trazer a rentabilidade disso para quando eu voltar e prestar contas além do que aquilo que lhe foi confiado. Essa é a lógica normal. O que Jesus está dizendo aqui é de pessoas, servos, que receberam 5 e foram bons e fiéis porque devolveram 10. E aquele que recebeu 1 e devolveu 1, ele não foi honesto, ele foi mau e negligente. Ele não foi aprovado, ele foi reprovado. Ele não foi digno de aplauso, mas ele foi alvo de repreensão e da indignação do seu Senhor.
Há uma lógica muito interessante que Jesus está construindo aqui sobre o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: no reino de Deus, servo bom e fiel é somente aquele que multiplica. No reino de Deus, se você mantém, você perdeu. No reino de Deus, não existe esse negócio de manter. Quem mantém, perde. Ou eu melhorei, ou eu piorei. Não tem como manter. Ou eu desenvolvi, ou eu regredi. Não tem como manter. Ou eu cresci, ou eu diminuí. Não tem como manter. Ou eu sou melhor, ou porque não melhorei, automaticamente já fiquei pior. Esse negócio de manter não funciona no reino de Deus. Quem recebe um e devolve um é mau e negligente. Bom e fiel é quem se dedica, é quem multiplica, é quem desenvolve, é quem se esforça, é quem se lança, é quem entende que a vida é uma oportunidade e nós não podemos deixar passar esse privilégio que é a vida de qualquer forma. Nós temos que aumentar, desenvolver, crescer. Eu tenho uma palavra para te dizer essa manhã: Deus espera que você se dedique um pouco mais. Deus espera que você se envolva um pouco mais. Se você só manteve, você perdeu. Não existe esse negócio de manutenção no reino de Deus. Manutenção serve para muita coisa na vida. No reino de Deus é para frente, é avançar, é desenvolver, é crescer. E Deus vai nos ajudar a sermos bons e fiéis. Porque no reino de Deus, servo bom e fiel é aquele que multiplica. Que a gente precisa fazer uma análise. O Mateus de hoje é melhor do que o Mateus de ontem? Você hoje é melhor do que você era no passado? Isso aqui não é uma competição contra pessoas, é uma competição contra a gente mesmo. O Mateus de hoje tem que ser melhor do que o Mateus de ontem. O Mateus de amanhã tem que ser melhor do que o Mateus de agora. Você vai sendo aperfeiçoado de glória em glória, até chegar à estatura de uma pessoa que alcança a perfeição na vida cristã. Então, a lógica que Jesus está construindo aqui, ela é provocativa. Você não pode se acostumar com o normal. Você precisa melhorar. Se você manteve, você está pior. O primeiro servo, ele teve resultado, sim ou não? Precisou fazer um discurso. O segundo servo teve resultado, sim ou não? Precisou fazer um discurso. O terceiro servo fez discurso. Teve resultado. Jesus está ensinando uma coisa para a gente aqui muito preocupante. Normalmente quem é excelente em dar desculpas é péssimo em produzir resultados. Normalmente quem é muito bom de tentar justificar porque não conseguiu é péssimo em se esforçar para melhorar. Pergunta para quem está perto de você: de que grupo que você é? Da desculpa ou do resultado? Jesus está mostrando para a gente, através dessa história, o cenário da vida, o cenário do reino de Deus, o cenário dos comportamentos que as pessoas assumem, materializam através da vida que elas escolhem viver. Sabe o que mais me preocupa aqui? Foi o mesmo tempo. Você pode repetir comigo? Diga: foi o mesmo tempo. Vamos dizer aqui que o Senhor ficou 1 ano em viagem, ok? O mesmo tempo que os 2 primeiros servos usaram para desenvolver, crescer e multiplicar, foi o mesmo tempo que o terceiro servo usou para enterrar, manter e definhar. Você assimila isso? Foi o mesmo tempo. Rob Thompson é um autor norte-americano e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que tanto para pessoas medíocres como para pessoas excelentes, tanto para pessoas medíocres como para pessoas excelentes, para ambas, Deus confia 24 horas por dia. O diferencial é o que elas fazem com essas 24 horas. Tem gente que melhora, tem gente que estaciona, tem gente que dedica, tem gente que para, tem gente que avança, tem gente que retrocede, tem gente que se aplica, tem gente que se retrai. Tem gente que entende que é preciso crescer. Tem gente que enterra e diz: está tudo bem, a vida um dia vai terminar para todo mundo, e quando terminar eu devolvo ao Senhor o que Ele me deu, a vida. A questão não é essa. A questão é: qual vai ser a soma dessa história? Qual vai ser o futuro e a eternidade que a vida que eu e você estamos vivendo hoje
vai nos possibilitar alcançar. Não tem a ver só com fazer coisas, tem a ver com definir destinos. Não tem a ver só com pensar no que vai mudar se eu me dedicar ou não me dedicar. Tem a ver com que aquilo que eu faço está influenciando não só o conjunto. A engrenagem vai funcionar sem mim, mas aquilo que eu faço vai determinar quem eu serei dentro do plano de Deus para aquilo que ainda vai acontecer. Esse terceiro servo aqui, ele não entendeu que na verdade não tinha a ver com multiplicar ou diminuir o patrimônio do Senhor. Tinha a ver com definir onde ele iria passar a eternidade. Gozo do seu Senhor, o lugar de choro e de ranger de dentes. Deixa eu falar uma coisa essa manhã. Não tem a ver só com o que o conjunto vai acontecer. Tem a ver com aquilo que você vai viver. Tem a ver com a eternidade que você vai alcançar. Tem a ver com os resultados e a soma daquilo que você vai viver no seu futuro, na sua história, lá na frente. E ao mesmo tempo, tem gente crescendo, tem gente regredindo, tem gente avançando, tem gente desenvolvendo, tem gente parando. Eu preciso que você entenda essa manhã que é o mesmo tempo que alcançou os dois. Há uma proposta de Jesus nessa história para você entender o que é que você tem feito com a vida que Deus tem confiado a você, com o tempo que Deus tem confiado a você, com as oportunidades que Deus tem permitido você viver. A gente precisa entender que há muita coisa que acontece com a gente hoje e a gente não tem noção, mas deixa eu falar uma coisa: Deus, ele é especialista em escrever grandes histórias através de momentos discretos. Você não tem noção, mas cada atitude que você tem, cada comportamento que você tem, cada escolha que você faz de se dedicar ou não, de servir ou não, de ajudar alguém ou não, não tem a ver só com o que a outra pessoa vai viver, tem a ver com o treinamento que está acontecendo de Deus em você, tem a ver com qualidades que Deus está formando em você, tem a ver com valores que Deus está esculpindo isso em você, tem a ver com aquilo que Deus está usando todo esse cenário para construir você e desenvolver em você o futuro melhor, uma qualidade melhor, coisas extraordinárias. Deixa eu lhe falar uma coisa: você não tem noção da história que Deus está escrevendo através de cada dia, através de cada atitude, através de cada comportamento. Talvez coisas que nem são sua obrigação, mas porque você entende o que é a igreja, o que é conjunto, o que é família, o que é unidade, o que é ser um corpo só, ainda que não seja sua obrigação, você diz: não, eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou cooperar. Talvez é uma outra parte da equipe que vai ser agradecida, mas não tem problema, é a igreja, é o corpo do Senhor, e se a obra de Deus avança, todo mundo ganha junto. Você não tem noção de como que Deus está escrevendo o futuro extraordinário. Cada atitude sua, que talvez ninguém vê, Deus está vendo, e Deus vai usar isso para um amanhã melhor. Davi estava cuidando das poucas ovelhas do pai, vinha um leão, ele matava, ninguém via, vinha um urso, ele matava, ninguém via, mas Deus estava vendo, e o sentimento de Deus era: se ele coloca a vida dele em jogo para defender uma ovelha, o que é que ele não vai fazer para cuidar de toda a nação de Israel? Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você. Deus, seu melhor, Deus vai usar a sua vida. Você está na escola de tratamento de Deus. Há um futuro extraordinário te aguardando lá na frente. Quem pode glorificar a Deus por isso? Você não tem noção da história que Deus está escrevendo. Você não tem noção como que cada dia que você está vivendo, cada atitude que você tem, cada comportamento que você tem, aparentemente não está mudando nada. Não está mudando nada do lado de fora. Deus está construindo você aqui dentro. Você está entendendo isso? Não tem a ver só com aumentar ou multiplicar talentos do Senhor, não. Tem a ver com entender que é uma escola. E ao mesmo tempo, é o mesmo. Tem gente gastando a vida para nada. Tem gente usando a vida para construir algo maior. Sabe o que me chama a atenção aqui? Eram 3 servos. Quantos? Diga comigo: a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O primeiro recebeu quanto? O segundo e o terceiro? Não há ninguém que ficou sem um talento. Um tem 5,
o outro tem 2, o outro tem 1. Jesus está ensinando uma coisa aqui para a gente muito preciosa. Não há ninguém, não há que ele não tenha confiado pelo menos um talento. Encoraje alguém perto de você e diga para essa pessoa: pelo menos um você tem. Você precisa encontrar o seu lugar. Você precisa descobrir como você pode ser útil. Imagine aqui o fio desse microfone. Quem aí é mãe aí ou pai, levanta a mão. Aquele dia que você está com muita raiva, se o filho te aborrecer muito, isso aqui serve? Quem é dona de casa aí, levanta a mão. Se você tem que secar roupa e não tem varal, e você tem um fio desse daqui de 8 metros, serve? Serve. Mas ele foi feito para isso? Ele até vai ser útil, mas ele não vai estar tendo a utilidade completa do potencial que ele carrega. Você só vai conseguir extrair dele tudo que ele é capaz de entregar se você conectá-lo ao local onde ele foi criado para estar. Talvez está fazendo alguma coisa útil, está te impedindo de fazer aquilo que você nasceu para fazer. Você precisa encontrar o seu lugar. Não há ninguém que não tenha um talento. O problema talvez é que você está ainda não tendo encontrado a sua área. Tem um pensamento que eu acho ele fantástico. Se você for julgar a importância de um peixe pela capacidade dele de voar, você vai dizer que ele é um fracasso. Se você for julgar a importância de um pássaro pela capacidade dele de nadar, você vai dizer que ele é um. Mas quando você encontra o seu lugar, isso muda tudo. Bill Johnson tem um pensamento extraordinário. Quando você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Dê um sorriso novo com os olhos. Diga: o dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Diga para essa pessoa: e você precisa encontrar qual é o seu lugar. Diga: pelo menos um talento ele confiou a você. Sabe o que talvez impede a gente de encontrar o nosso lugar? O sentimento de comparação. Ok? Irmão, existem quase 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Quase 8 bi. Isso é muita gente. Você sabia que ninguém tem as digitais igual a sua? Sabia que ninguém tem a íris dos olhos igual a sua? Isso é um selo de autenticidade que só o próprio Deus poderia colocar. Isso é Deus comunicando uma coisa para você: eu não fiz você numa máquina de xerox. Isso é Deus dizendo o seguinte para você: você é exclusivo meu para um propósito. Isso é Deus dizendo para você: eu não perco o controle da sua trajetória. Está sob o direcionamento das minhas mãos todas as coisas. Um Deus que tem essa capacidade de cuidar, de direcionar, de criar você dentro de uma estrutura exclusiva. É um Deus que tem um plano, é um Deus que tem Você precisa encontrar o seu lugar. Não há ninguém que não tenha um talento. O problema é o sentimento de comparação. Porque 90% das pessoas não são pessoas de 5 talentos. 90% das pessoas não são pessoas de 2 talentos. 90% das pessoas são pessoas de um talento. Quando você encontra alguém de 5 talentos, é um fenômeno, é fantástico. Quando você encontra gente que tem 2, 3, irmão, a grande maioria das pessoas tem um só. E o problema é só um. Normalmente gente que tem um talento só, ele se torna refém do sentimento de comparação. E ele começa a comparar a família de onde veio, ele começa a comparar o poder aquisitivo que tem, ele começa a comparar a escola que ele estudou e a escola que outra pessoa que ele sente que é mais preparada estudou. Ele começa a comparar muita coisa na vida dele e normalmente ele se retrai, é envolvido por complexidade. Normalmente gente que tem um talento só enterra. Ok? Por causa do sentimento de comparação, de pensar o seguinte: que falta vai fazer se eu não me dedicar, se eu não participar?
ninguém nem vai perceber minha ausência. Sabe o que você tem que entender? É que há uma bênção em ter um talento só. Uma das bênçãos de ter um talento só é que você tem a oportunidade de se dedicar por inteiro a uma área. Você tem a oportunidade de se tornar uma referência, uma autoridade em uma área. Às vezes gente que faz muita coisa é um problema. É que nem pato, já viu pato? Pato ele nada, ele corre, ele voa, mas nem nada bem, nem corre bem, nem voa bem. Tem gente que faz 5, 10, 15 coisas, mas quando você precisa de excelência, você não encontra nele. Tem gente que sabe fazer uma coisa só, se dedicou, não parou porque só sabia fazer uma coisa só. Entendeu que aquilo ali não era para ser um trauma, era para ser um caminho de oportunidade. E se dedicou a esse talento. E porque se dedicou, se tornou uma referência, uma autoridade naquela área. Há uma bênção em ter um talento só. Você não pode aceitar enterrá-lo. Tem algum clínico geral aqui? Não tem? Ok? Então eu posso falar o que eu vou falar aqui. Você já foi num clínico geral? Já passou num pronto atendimento? Estou sentindo uma dor, um incômodo aqui. Bateu lá. Você voltou nele depois? Ele encaminhou você para um cardiologista, para um oftalmologista, para um neurologista, para um psicólogo, um psiquiatra, depende do nível. Mas ele encaminhou para você, para alguém que fazia uma coisa só, mas era especialista naquilo. Você já viu algum clínico geral receber algum prêmio Nobel? Algum clínico geral muito conhecido, já viu? Você já viu algum cardiologista muito conhecido? Algum psicólogo muito conhecido? Sabe por quê? Porque a vida não celebra quem faz muitas coisas. A vida celebra quem é autoridade e referência em uma coisa só. Ter um talento só não é um motivo para você se comparar e desistir. Ter um talento só é um motivo para você ressignificar isso e enxergar isso com outros olhos. Você está diante da maior oportunidade da sua vida. Você está comigo aí? Quem tinha mais talentos entre os discípulos deu errado, Judas. Era de um local melhor, sabia mexer com gestão financeira, era alguém mais equilibrado emocionalmente. A turma que deu certo era a turma de um talento só. Gente como Pedro, gente como André, gente como Tiago, gente como João, gente que tinha as suas limitações, mas gente que entendeu o que eles poderiam ser em Jesus. Gente que Jesus olhou para eles e disse: vocês farão obras muito maiores do que aquelas que eu fiz. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus quer te dar graça. Não enterre o seu talento. Há uma utilidade em você. Deus conta com você para esse momento, para essa igreja. Deus conta com você para alcançar essa cidade. Deus conta com você para que uma grande história, uma revolução passe a acontecer. Valorize aquilo que Deus colocou em você. Pode ser um talento, mas é o seu talento. É o seu talento. Sabe o que esse moço aqui era para ter pensado? O outro tem 5, tem. O problema é dele. O que eu tenho, ele não tem. Alguém sabe fazer muita coisa? Legal. O que eu sei fazer, Deus confiou, foi a mim. Você pode bater no seu peito e diga assim: alguém, diga, pode ter 5, 10, 15, 20. Diga, saber fazer 1 milhão de coisas, mas diga, Deus me confiou 1. E o que eu tenho, o outro não tem. Deus confiou a mim. Deus confiou a mim. Eu estou caminhando para concluir. Normalmente gente que enterra talentos é gente que tem um talento só, porque se vê refém do sentimento de comparação. Você não precisa se comparar com as pessoas. Você precisa entender a utilidade, a exclusividade, a bênção que é o que Deus confiou a você. Você precisa entender que Deus vai usar isso. Deus vai usar isso para que muita gente seja alcançada e abençoada a partir de você. Esse moço não entende isso. O que recebeu 5 entende, ele multiplica para 10. O que recebeu 2 entende, multiplica para 4. Ele recebeu 1,
terra, ele não compreende. Deixa eu construir algumas últimas ideias para fechar essa reflexão. Você leu esse texto comigo? Leu? Você viu o Senhor dizendo para esses servos que eles tinham que dobrar esse patrimônio? Não. Você viu o Senhor olhando para eles e dizendo o seguinte: ó, estou te confiando 5, me traga 10. Estou te confiando 2, me traga 4. Estou te confiando 1, me traga 2. Se vocês não aumentarem, eu vou lançar vocês no lugar de choro e de ranger de dentes. Você viu o Senhor fazendo isso? O Senhor só confiou. O Senhor fez o quê? O Senhor fez o quê? Repita isso comigo. O Senhor confiou. Feche seus olhos. Diga assim: existem algumas coisas que o Senhor me confiou. O Senhor só confiou. Não há uma palavra do Senhor dizendo o seguinte: ó, multiplique, aumente, desenvolva. A grande chave dos 2 primeiros servos, que foi a deficiência do terceiro servo, é que os 2 primeiros servos, eles foram sensíveis. Eles tiveram percepção. Você pode repetir isso comigo? Diga percepção. Vamos de novo, diga sensibilidade e percepção. Diga isso mais uma vez, percepção. Isso precisa criar raízes em você. Diga percepção. Muita coisa a gente deixa de viver porque a gente não é sensível e a gente não percebe. O texto deixa claro que quando o moço pegou 5 talentos, imediatamente ele saiu, a ficha caiu, ele entendeu. O segundo, imediatamente pegou 2, saiu, ele entendeu. O terceiro, aquilo ali não criou raízes nele. Ele não entendeu a oportunidade. E porque ele não entendeu a oportunidade, ele não foi sensível. E ele não teve percepção. Deixa eu te falar uma coisa, talvez vai te escandalizar, mas é essa a proposta mesmo. Os maiores feitos da Bíblia foram realizados por pessoas que fizeram coisas que Deus não os mandou fazer. Os maiores feitos da Bíblia foram realizados por pessoas que fizeram coisas que Deus não os mandou fazer. Eles só perceberam uma necessidade. Eles foram convencidos pelo simples. Não precisou um anjo, uma visão, uma voz ecoando da eternidade. Eles só foram sensíveis. Deus não mandou Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias. Deus não mandou Elias ir falar com Acabe. Ele chega diante de Acabe, o que ele diz é o seguinte: olha, segundo a minha palavra. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: ele não me mandou fazer nada, mas eu não poderia ver as coisas do jeito que estão e cruzar os braços fazendo de conta que não era comigo. Aquilo que a gente chama do chamado de Isaías, você não tem Deus chamando Isaías ali. Deus chamou Jeremias em Jeremias 1. Isaías 6 não. Isaías 6 ele teve uma visão. Ele ouviu uma voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Trindade conversando entre si. Não há uma palavra dizendo: Isaías, será que você pode ir? Não. Ele só percebe uma necessidade e ele é sensível a isso. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Neemias só percebe uma necessidade. Ele ouve a notícia: ó, Jerusalém está em ruínas. Ele se levanta e ele entende: eu posso fazer alguma coisa. Davi só ouviu alguém dizer que há 40 dias Golias estava afrontando o povo de Deus. Ele entende que ele poderia fazer alguma coisa. Tem horas que a comunicação de Deus não será por meio da voz, será por meio da coragem. Tem horas que Deus não vai te mandar fazer, Ele vai te dar coragem para fazer. Ele vai te dar ideias para fazer. Ele vai te conectar a pessoas que vão te possibilitar fazer. Você precisa estar sensível e perceber as necessidades. Nem sempre Deus fala pela voz. Tem horas que Deus fala pela necessidade que se apresenta. Já pode repetir isso comigo? Diga: nem sempre Deus fala pela voz. Diga: na maioria das vezes Deus fala pela necessidade que se apresenta. Deus não tem uma linguagem só.
É por isso que na nova aliança pecado não é o que eu faço sempre. Às vezes pecado é o que eu não faço. O pecado do rico não foi ter maltratado Lázaro. O pecado do rico da parábola foi não ter ajudado Lázaro. O pecado do sacerdote, do levita, não foi ter feito mal, foi ter sido indiferente e passado de largo. Pecado nem sempre é ação, às vezes o pecado é omissão. Às vezes o erro é a necessidade que se apresentou. E você diz, Deus não me mandou fazer. Eu não tive um sonho, não recebi uma profecia, não apareceu uma visão. A linguagem de Deus vai mudando. A linguagem de Deus vai. Poucas vezes Deus fala pela voz. Abraão era um amigo de Deus, amigo de... Dos 75 aos 99 anos, passaram-se 24 anos. Sabe quantas vezes Deus falou com Abraão? 4 vezes. Com um amigo dele, ele falou 4 vezes só em 24 anos. Você vai esperar a voz? Você vai esperar alguém precisar incomodar você? Ou será que você vai entender que há necessidades que Deus está apresentando a você? E Ele confiou, Ele. Você acha que Ele confiou a você um dia? Ele não vai precisar de que nós prestemos conta disso a Ele. Você está entendendo isso? Você acha que os sonhos, talentos, habilidades, dons que Ele confiou a você, você acha que um dia isso não vai ser prestado contas a Ele? Um Ele dá 5, a outro Ele dá 2, a outro Ele dá 1. Quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Deus não vai te cobrar daquilo que você não sabia, mas aquilo que Ele fez você entender, e você, em vez de se dedicar, foi negligente, Ele vai cobrar isso de nós. Você está comigo aí? A sensibilidade desses 2 primeiros servos pararam e disseram assim, não, Ele mandou, não, mas Ele não confiou isso daqui por um acaso. Você pode dizer a alguém que está perto de vocês, diga, Ele não confiou a você o que Ele confiou por um acaso. De 5 para 10, de 2 para 4, um enterrado fique. Eu fecho o raciocínio agora. O Senhor chega. Primeiro servo, Senhor, o Senhor me confiou 5, eu te devolvi 10. Olha a palavra do Senhor. Porque você foi fiel sobre o. Quantos talentos ele havia recebido? 5 talentos era a quantia financeira de quantos anos de trabalho? 100. 100 anos de trabalho é pouco? O salário de 100 anos de trabalho é pouco? O que o Senhor está dizendo? Você foi fiel sobre o. E sobre o muito eu te colocarei. O que é muito? Os outros 5? Não. O muito aqui é a eternidade. É o gozo do seu Senhor. Há uma colisão de ideias aqui. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, ó. Você precisa entender o que é que tem valor no reino. Porque na mentalidade secular, o que tem valor para você são 100 anos de salário. Mas aquilo que representa 100 anos de salário para você, para o reino, o valor disso é quase que nada. Isso é muito pouco. João teve esse choque de realidade quando ele chegou na Nova Jerusalém. E uma das coisas que mais assustaram ele registrou isso no Apocalipse, é que ele olhou para lá e ele não acreditou. As ruas lá são de... A sensação que eu tenho é Deus olhando para João e dizendo assim, João, o que as pessoas brigam lá na terra para ter? Senhor, ouro. O que as pessoas traem umas às outras lá na terra para conseguir? Senhor, dinheiro, ouro. O que as pessoas são infiéis umas às outras e prejudicam umas às outras para somar lá na terra? Senhor, ouro. João, deixa eu te mostrar uma coisa. O que para você lá na terra tem mais valor, aqui no céu a gente usa isso daí para fazer asfalto. Porque os valores do reino de Deus não tem a ver com aquilo que vale para vocês lá na terra.
A propósito do reino de Deus é ressignificar na mente da gente aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato tem peso, aquilo que de fato tem valor no reino de Deus. Nem sempre é o que vale para os homens, é uma nova tabela de valor, é uma ressignificação daquilo que de fato vale. Olhar pelo reino de Deus é enxergar aquilo que tem valor para Deus, não pelo meu olhar. O que você recebeu foi pouco, só que você vai ter acesso a muito, eternidade, gozo do seu Senhor. O que Jesus está construindo aqui é o seguinte, você está comigo aí, diga amém. Esse moço que dobrou, tanto de 5, tanto moço que dobrou de 2 para 4. Eles entenderam o tempo da oportunidade, eles foram sensíveis à necessidade, eles perceberam a conjuntura. E eles aproveitaram isso. Eles utilizaram o mesmo tempo que alguém enterrou para crescer, o mesmo tempo que alguém regrediu para desenvolver, o mesmo tempo que alguém parou para avançar. A recompensa disso foi uma eternidade, um resultado, um ponto de destino totalmente diferente do que esse moço aqui, o terceiro servo, recebeu. A grande crise dele foi ter pensado que aquele talento ali não iria mudar nada, e ele se vê no sentimento de comparação. A grande crise dele foi pensar que não faria diferença nenhuma. O que faltou para ele foi esforço. O que faltou para ele foi entender a dinâmica que os 2 primeiros servos entenderam. E eu começo a concluir com essa dinâmica. O que faltou para eles entenderem, para ele entender, e os outros 2 entenderem, é que a grande oportunidade que Deus confiou a esse primeiro e esse segundo foi a mesma que Deus confiou a esse terceiro. Ponto decisivo foi o esforço. Deixa eu te falar uma coisa. Prerrogativa para começo não é ânimo. Prerrogativa para começo é esforço. Você pode dizer isso comigo? Diga: prerrogativa para começo não é ânimo, é esforço. Diga comigo: não tem a ver com estar com vontade de fazer, tem a ver com se esforçar e fazer. Deus chegou para Josué e Deus disse o seguinte: ó, esforça-te, tenha. O bom ânimo, ele é consequência. A dinâmica aqui é a seguinte: se esforce. O fruto do esforço vai gerar resultados. O surgimento de resultados vai te levar a viver bom ânimo. Você conhece gente que diz assim: ah, até queria fazer, mas estava desanimado, não fiz. Conhece? Você conhece gente que diz assim: ah, até como que eu queria ter participado, eu estava tão desanimado, não fui. Conhece? A prerrogativa para começo não é ânimo. A prerrogativa para começo é... Deixa eu te falar uma coisa, a vida está passando. E tem gente crescendo. Tem gente definhando e enterrando. E normalmente quem está definhando e enterrando está dizendo o seguinte: ah, como eu queria ter motivação. Ah, como eu queria que alguém me impulsionasse, me encorajasse. Ah, como eu queria que alguém acreditasse em mim. Estou encerrando essa palavra, mas eu preciso que você entenda isso. Dificilmente alguém vai ajudar você. Você precisa entender que a prerrogativa não é ânimo. A prerrogativa é esforço. O problema é que o tempo está passando. O tempo está. Talvez essa aqui seja uma das grandes crises a serem vivenciadas na vida. Talvez seja uma das grandes crises porque tem a ver com o final, tem a ver com conclusão, tem a ver com não entender o poder das consequências, tem a ver com não entender que o amanhã está sendo construído pelo agora, e tem a ver com não entender que oportunidades foram delegadas, talentos foram confiados, preciosidade de Deus foi dada a você. E se você não entende isso e negligencia, faz de conta que não é com você, a vida vai passar, a vida vai, e faltou o que? Esforço. Último ponto. Você lembra que Deus chega para Adão? O poder de negligenciar as consequências é algo muito terrível. Deus chega para Adão e Deus diz o seguinte: Adão, não coma desse fruto aqui. O dia que você comer, certamente você morrerá. Certamente você. Algum tempo depois, Adão fez o quê? Morreu na sequência?
A lógica da serpente é a mesma desde aquela época. A lógica da serpente não vai acontecer assim. A lógica da serpente que mal que vai fazer se você aceitar, expandir um pouquinho o limite daquilo que você pensa que é certo ou que é errado. A lógica da serpente você será semelhante a Deus. Se você chegasse para Adão e se você perguntasse para ele: Adão, você pode comer desse fruto? Qual seria a resposta? Se você comer, vai acontecer o quê? Ele iria responder o quê? Se você perguntasse para ele: Adão, o que é morrer? Ele ia falar o quê? Tinha morrido alguém antes dele? A lógica do diabo é a seguinte: ele tenta fazer você pensar que por você não ter noção do peso da consequência, talvez valha a pena errar. Adão come do fruto, ele não morre no início. Só que Deus apresenta a Adão uma antessala. Era como se Deus estivesse dizendo: Adão, se você morresse agora, eu não seria injusto. Mas deixa eu expandir um pouco para você o meu conceito de justiça. Você não vai morrer agora, deixa eu lhe apresentar primeiro o que é morte. A primeira coisa que Adão conhece de morte: um animal que morre, para que a pele desse animal fosse retirada, para que fossem feitas vestes para Adão e para Eva. Adão tem um primeiro contato com morte. Morte é fim, morte é. Segundo contato que ele tem com morte: um dos seus filhos, Caim, assassina o irmão Abel. Ele percebe que morte não é só fim, morte é falta, morte é ruptura, morte é origem de dor, morte é olhar para o lado e não ver mais. Deus vai apresentando para Adão uma série de dimensões sobre o que é morte. Só que a última consequência de morte que Adão vivencia é a mais terrível. Porque quando você pega a estrutura da genealogia, Adão vive 930 anos. Quanto tempo? De Adão nasce 7, de 7 nasce Enos. Se você pega a soma de quantos anos nasce um filho, e esse filho com quantos anos que ele tem outro filho, a 6ª geração de Adão foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos e Deus o tomou para si. Porque Enoque andou com Deus, Quando Enoque é tomado, Adão está com 887 anos. Adão viveu 930. Adão ainda viveu 43 anos depois da morte de Enoque. E então morreu. Deus apresenta para Adão todas as esferas de morte. A última esfera de morte que Deus apresenta é a morte espiritual. Adão conhece a 6ª descendência, que anda com Deus, o mesmo Deus que um dia andou com ele, mas por causa do seu pecado ele perdeu essa comunhão. O mesmo Deus que ele se encontrava com ele todo dia na viração do jardim. É o mesmo Deus que agora tem um amigo, Enoque, que também era amigo de Adão. Só que Adão perdeu essa comunhão, porque Adão não levou em consideração o peso da consequência. Eu já vou orar com você nessa manhã. E eu sei que talvez essa palavra para alguém foi muito chata. Só que eu não vim pregar para você hoje, eu vim pregar para a sua próxima década. Eu vim pregar para o destino que os seus filhos vão viver, através de um pai, de uma mãe que descobriu que havia um lugar para você servir, que você não poderia enterrar os talentos que Deus tinha te confiado. Isso vai te possibilitar um futuro totalmente extraordinário. Só que eu preciso dizer a você uma coisa: essa dádiva da vida, e o time da música já pode se aproximar, essa dádiva da vida, esse sentimento de que as consequências elas estão em formação e nós não podemos depreciá-las, diminuí-las, ele é algo muito perigoso. Há um autor norte-americano, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele tem um pensamento que eu acho muito interessante. Viva de um modo que quando você morrer, não estava faltando mais nada para ser feito. Viva de um modo que quando você morrer, não havia mais necessidade de você estar vivo.
Viva de um modo que quando você morrer, não era preciso mais viver. Já viu gente que morreu e você parou e falou o seguinte: não era para ter morrido, ficou muita coisa para ser resolvida. Já viu isso? O Miles Monroe, ele dizia uma coisa fantástica sobre o lugar mais rico do mundo. Certamente você já ouviu: o cemitério. Por causa da ideia de que lá existem sonhos que nunca foram vividos, livros que nunca foram escritos, amor que nunca foi compartilhado, sorriso que nunca foi dado, ideias que poderiam ter revolucionado o mundo, mas morreram sem que ninguém soubesse da sua existência. Por quê? Porque teve alguém que recebeu talentos e decidiu enterrá-los em vez de multiplicá-los. Porque teve gente que Deus confiou, Deus, só que em vez de entender que aquilo que foi me confiado não é meu, então eu não posso guardar isso, eu não posso enterrar isso, eu preciso trazer isso para fora e dizer: não, isso daqui tem que ser expandido, isso aqui tem que ser multiplicado, isso aqui tem que ser colocado para fora. Alguém tem que saber da existência disso daqui. É o entendimento de que se eu morro vazio, eu deixei o mundo mais cheio, mas se eu morri cheio, eu desci o mundo mais vazio. E aí tem uma ideia que eu acho ela fantástica. Já que um dia a morte chega, e chega para todos nós, decida viver uma vida que quando a morte chegar, ela vai conseguir levar somente o seu corpo, nenhum dos talentos, somente o seu corpo, nenhum dos sonhos, somente o seu corpo, nenhum dos projetos, porque você é alguém que decidiu não enterrar talentos, você é alguém que entendeu que isso que Deus tinha te confiado não era seu, Deus contava com isso, e a vida de alguém iria mudar, a realidade de alguém iria ser transformada. Eu estou encerrando essa palavra dizendo para você: não enterre os talentos que Deus te confiou, coloque isso para fora.